Olá, olá, como vão? Boa tarde, quase boa noite. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Meu nome é Juliana de Faria, eu sou jornalista, diretora das organizações Think Olga e Think Eva, e mãe do Jonas, um menino muito fofo, de 2 anos e meio. Essa foi minha apresentação, agora eu vou fazer minha autodescrição, que eu também depois vou convidar as nossas participantes a fazerem também. Então, eu sou uma mulher de 35 anos, branca, de cabelo curto na altura das orelhas, agora está loira, eu fiz algumas luzes recentemente, levemente maquiada, né, para dar um rosto de mais acordada, né? Eu estou usando uma camiseta rosa, de mangas mais curtas, usando um fone branco, ao fundo tem a nossa cortina que é branca, é isso, né? Nossa live, ela faz parte do Mulheres em Tempos de Pandemia, o laboratório de exercícios de futuro da Think Olga, onde agora, nesse momento, a gente vem discutindo a economia do cuidado e a cultura do cuidado, né? Esse trabalho que a gente vai se aprofundar aqui nessa conversa, que é tão essencial para a sociedade, na verdade, é a base da sociedade, e mesmo assim, é muito invisibilizado e desvalorizado. Então, agora é com muita honra, muito amor no meu coração, que eu quero contar para vocês. A gente está aqui com 2 convidadas que são extremamente especiais, são 2 mestras para mim do conteúdo sobre maternidade, parentalidade no geral, o cuidado, né? Então, é a Dé Bastos, a comunicadora e fundadora do Criando Crianças Pretas. Dé, muito obrigada. Já vou pedir para você se apresentar mais em profundidade. Prazer é todo meu. E a Mariana Rosa, que é jornalista, educadora dos temas de inclusão e das diferenças. Mari, também muito obrigada. Logo mais, a gente também abre as perguntas para o chat, a gente quer que isso seja um papo de muita importância, mas informal, que todo mundo se sinta muito à vontade para participar. E é isso, uma honra imensa. Então, Dé, por favor, se você pudesse apresentar, será uma honra. Imagina, a alegria toda minha de fazer parte dessa conversa tão importante e num lugar de tanto respeito. Se a gente vive também a facilidade da informação pela internet, a gente também tem muitos lugares onde essa informação não é segura, principalmente quando a gente está falando sobre maternidade. Então, eu é que me sinto muito honrada de estar nesse lugar tão respeitado, essa instituição tão respeitada que é o Think Olga. Eu fico muito feliz e mais feliz ainda de estar ao lado de Mari. Eu sou Dé Bastos, sou uma mulher preta, sou mãe, sou cofundadora do Criando Crianças Pretas, que é um projeto que é uma iniciativa que busca falar de racismo através do diálogo e usando a criança como objeto usando a criança como inspiração para o futuro. Então, Criando Crianças Pretas não é só sobre criança, é sobre o futuro, é sobre o que a gente quer entregar para o futuro. Sobre a autodescrição, eu sou uma mulher negra, eu estou de trança, eu tenho uma camiseta preta, também estou de fones de ouvido e estou no quarto do José. Então, invadi o quarto do José. Então, tem uma cortina com nuvens, tem brinquedos ali no fundo, brinquedos pretos, e o livro da minha amiga Elisama Santos, maravilhosa. Então, este é o cenário de onde eu estou. Perfeito, muito obrigada pelas palavras, né? Obrigadíssimo. E Mari, por favor, também vamos adorar te escutar. Oi. Agradecer muito também, Juliana, o convite. Estou muito feliz, muito honrada de participar hoje dessa conversa com você, com a Dé. Muito feliz mesmo. Muito feliz também de ver a Kelly fazendo a interpretação em Libras para essa conversa chegar a mais pessoas, né? Isso é muito importante. Eu sou Mariana, eu sou jornalista, sou escritora, sou ativista dos direitos da pessoa com deficiência, sou integrante de um movimento feminista de mulheres com deficiência chamado Coletivo Feminista Ellen Keller e sou mãe da Alice. Não necessariamente nessa ordem, né? Me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos na altura das orelhas, encaracolados, castanhos, uso óculos de armação transparente, estou com fones de ouvido também brancos, uma camiseta laranja, estou num lugar que tem uma parede atrás branca, com uns quadrinhos, inclusive de mulheres com deficiência, feitos pela minha amiga Paloma, e é isso. Eu esqueci de falar, que no meu caso, acho que preciso falar, porque a minha deficiência não é aparente, eu também sou uma mulher com deficiência, eu tenho baixa visão. É isso.
Perfeito, obrigadíssima, muito bom escutar vocês. Bom, vou começar com as perguntas, acho que a primeira ela é a mais direta, mas a mais complicada também de ser respondida, né? Eu queria escutar de vocês o que é essa economia e cultura do cuidado, né? No geral, o que é para vocês e o que vocês aprenderam com esse cuidado? Pode começar, Mari, por favor. Eu? Bom, acho que pensar a economia do cuidado é pensar no trabalho que, sobretudo as mulheres, porque a gente sabe que o cuidado é majoritariamente exercido por mulheres, principalmente mulheres negras. Então, sobretudo o trabalho que nós mulheres exercemos nessa sociedade, nesse mundo que a gente vive, que é um trabalho ainda invisível, não remunerado ou mal remunerado, e que, apesar de ser um lugar desvalorizado e intencionalmente desvalorizado, existe uma ideologia que sustenta isso, não é um acaso, né? Ele é o trabalho que sustenta a vida, a perpetuação da vida, que sustenta o sistema no qual a gente vive, que sustenta as relações de poder que aí estão instituídas. Então, acho que pensar na economia do cuidado, numa perspectiva feminista, que eu entendo que é o convite que a gente tem aqui hoje, é questionar as relações de poder e pensar no cuidado como um elemento central de organização dessa sociedade, portanto, em relações mais justas e equânimes para as mulheres e em reparação de injustiças, sobretudo com as mulheres negras e as mulheres com deficiência. Pronto, era isso, vamos para a próxima. Mari fala numa perfeita, vou falar o quê depois? Vou falar nada. Não, mas assim, inclusive, como é importante que ela já trouxe, inclusive, o quanto isso impacta as mulheres negras, né? Se a gente está falando disso num cenário de mulheres, no geral, a gente tem uma ótica, quando a gente está falando sobre... É por isso que é preciso a gente falar sobre as interseccionalidades, né? Então, quando a gente está falando desta mulher que faz este cuidado, de que mulher nós estamos falando e qual é o papel dessas mulheres negras, um país onde dificilmente a gente desassocia classe de raça, onde estão essas mulheres que são as responsáveis, as únicas responsáveis pelo cuidado na maior parte das vezes. Ontem eu postei um vídeo da Lohane que era sobre a mãe solo. E aí, se já é humanamente impossível você saber como é que uma mulher cuida de um filho sozinha, quando a gente intersecciona e fala de uma mulher preta, pobre, sozinha, eu realmente não consigo entender como isso é possível. E a gente precisa... Essas mães não são guerreiras, elas são desassistidas, tanto socialmente quanto pelo Estado. Então, é preciso um entendimento político do que é essa mulher como única cuidadora, como única responsável, para que a gente possa, no mínimo, falar sobre isso numa tentativa de mudança, né? Então, eu não posso deixar de falar sobre isso sem fazer um recorte racial, sabe? Que nem é necessariamente o meu caso. Eu tenho uma rede de apoio gigantesca dentro da minha casa, que inclui meu marido, a minha mãe, a minha irmã, meu pai, mas esse não é o cenário onde se encontrou a maior parte das mães pretas, sabe? Perfeito, super bem colocado, né? Acho que a gente também está falando de como a parentalidade é esse trabalho que não tem fim, né? 24 horas, 7 dias na semana, 12 meses no ano. Quando a gente fala que a pandemia, né, essa crise sanitária, na verdade, uma crise humanitária, com isolamento, ela escancara esse desequilíbrio absurdo dessa cultura do cuidado, né, dessa economia do cuidado. A gente também está falando sobre mulheres que muitas vezes contavam com redes de apoio, né, ou até terceirizavam, né, de maneira barata esse cuidado, né, então agora a gente começa a ver também que isso vem se ruindo, e acho que ganhando essa conversa, né, mas a gente precisa saber que muitas dessas mulheres já viviam isso, né, essa já era a realidade de muitas mulheres, isso é urgente, né, ninguém tem que passar por isso, deveria estar passando por isso desassistida, né, esse trabalho sem fim e que é invisível. Nesse laboratório, a gente vem tentando buscar soluções para isso, né? Eu sei que é uma conversa também informal, mas eu queria escutar de vocês se existem caminhos que são possíveis para essa diminuição da sobrecarga, ou pelo menos colocar essa temática no visível para que a gente possa caminhar para isso, né?
você agora, Dé. Vamos revezando. Cara, essa pergunta, ela é complicada, né? Porque eu sou fazedora, então, assim, é difícil se contentar com o que a gente tem, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que a gente começa agora, principalmente por conta dessa educação parental, por conta desse entendimento das mulheres do que é o feminismo, sabe? O feminismo na prática, eu acho que a gente tem um ganho com isso, que é essa conscientização do papel do pai, sabe? Eu não gosto muito dessa coisa da paternidade ativa, porque dá a eles, inclusive, essa possibilidade. Eu não tenho maternidade ativa, né? A maternidade ela é compulsória, mas a paternidade ela ganha o selinho de cara legal quando ela ganha esse selo da paternidade ativa. Mas também entendo por que esse movimento está fazendo isso, é para dizer justamente, amor, você estava desativada e agora a gente está tentando ativar você como pai, porque você faz parte desse rolê. Então, eu entendo também que esse processo de conscientização, e para mim, ele vem 100% das mulheres. Eu não conheço um homem que começa a entender sobre essas coisas sem ter passado por uma mulher que está falando sobre isso, né? Então, eu acho que esse processo que a gente está fazendo, inclusive na internet, inclusive abrir esses diálogos na internet sobre quais são esses papéis, falar abertamente sobre a sobrecarga materna e desmistificar o que é o papel de uma mãe, né? É muito recente isso tudo. Para a gente já é muito natural, mas é muito recente essa conversa, né? Até ontem, até antes do nosso filho, meu esposo também achava que mãe é mãe e que o papel da mãe... Não, mas isso é coisa de mãe. Então, foi um processo ali de muito diálogo, de muita desconstrução para a gente fazer isso. Então, ao mesmo tempo, acho que há muito se fazer como política pública, há muito se fazer como Estado, acho que a gente precisa cobrar isso numa esfera política, mas individualmente também acho que a gente está indo por um caminho de abrir o diálogo sobre isso. A gente precisa falar que não é normal uma mãe que precisa fazer uma mãe que precisa abdicar de tanta coisa para ser mãe. Não é normal que o mercado corporativo perca tantas mulheres incrivelmente talentosas porque elas precisam estar em casa cuidando dos filhos. Então, eu vejo aí um caminho de comunicação possível, sabe? Perfeito. Tá, vou no embalo. Eu acho que essa pergunta sobre os caminhos, ela exige que a gente reflita, porque pensar em caminhos significa pensar nos sujeitos que estão envolvidos nisso. E aí são sujeitos mesmo no plural, né? São mulheres no plural, são mães, no sentido de que são realidades muito diferentes que a gente vive, né? De qual, como disse a Dé, né, parafraseando ela, de qual mulher a gente está falando quando a gente está pensando em caminhos, né? Qual será a classe social, por exemplo, de uma mulher, a classe, a cor, a condição de uma mulher que pode amamentar de 8 a 12 vezes por dia o seu bebê, que pode se dedicar a esse filho nos primeiros meses de vida, por exemplo, em casa, ou que mesmo faça a divisão da tarefa com outras pessoas, das tarefas domésticas, né, que possa ter esse momento. Qual mãe é essa que consegue garantir uma boa alimentação para o filho, a higiene em casa, que oferece todas as refeições do dia, que pode estar presente para preparar essas refeições? Acho que essa descrição, por exemplo, com essas perguntas, é uma descrição que já antecipa uma sobrecarga de trabalho sobre a mulher, mas também dá pista sobre que mulher é essa que a gente fala. E aí, se a gente pensar, ao mesmo tempo, na mulher negra e mulher pobre, que geralmente também há uma coincidência, né, que é a maioria, essa mãe provavelmente não pode amamentar o filho, que ela precisa sair para trabalhar, um trabalho que é muitas vezes mal remunerado, para conseguir colocar comida em casa, comprar os itens básicos para a manutenção da vida, né? E por aí vai. Que tipo de cuidado essa mulher, essa mãe vai conseguir oferecer para o seu filho, enquanto ela desempenha funções de cuidado em outros espaços? E se essa mulher morar em uma comunidade, por exemplo, com alto índice de violência, né? Quais preocupações vão se somar quando ela deixar esse filho para sair para trabalhar? Com quem que esse filho fica? É com a vizinha? É com a irmã? É com a cunhada? É com a filha mais velha? Ele vai estar mais seguro em casa? Ou com essa rede de apoio, supostamente, do que se ela levasse ele para o trabalho? E se ele se chamasse Miguel? Se a gente pensar na mãe de uma pessoa com deficiência, as realidades são outras, né? Vão se multiplicando. Se for uma mãe de classe média,
rica, ela pode estar lidando no início da vida do seu bebê com a descoberta de um diagnóstico, contando com os planos de saúde para terceirizar os serviços de cuidado. Então, ela pode comprar um remédio na farmácia, ela pode comprar sonda, caso o bebê, por exemplo, não possa ser amamentado no peito, ela pode comprar leite, ela pode buscar, inclusive, o serviço de um advogado, se ela quiser, por exemplo, reivindicar na justiça o direito de ter acesso a medicações ou a produtos de primeira necessidade que sejam custeados pelo Estado e que ela não está tendo acesso. Ela pode fazer isso não só porque ela pode pagar o advogado, mas também porque ela sabe os caminhos que ela precisa percorrer para garantir os seus direitos. Então, são muitas, né? Pode também ser uma mãe que está lidando com o abandono do seu companheiro, né? Que é muito comum entre as famílias de pessoas com deficiência. E aqui eu digo companheiro, não é para refutar a possibilidade de uma união homoafetiva, não. É porque o abandono geralmente é feito pelo homem mesmo. É ele que sai, né, fora. Então, essa mãe pode estar vivendo a solidão decorrente do espanto da sua rede de familiares, de amigos, de ter nascido uma criança com deficiência, em razão disso, dos preconceitos. Ela pode estar sendo assediada, espoliada por médicos que querem vender tratamentos supostamente milagrosos, como se o seu filho precisasse de ser curado de alguma coisa, ou ainda ela pode estar sendo assediada por médicos para conter quimicamente esse filho que não veio conforme o padrão, né? Ela pode estar também na fila de uma farmácia do governo, tentando há meses um remédio que é muito importante para a manutenção da vida do seu filho. Eu poderia listar aqui muitas, inumeráveis, né, realidades vividas pelas mães nesse país, que é um país de tantas desigualdades, né, nesses Brasis que nós vivemos, que reproduzem estruturas racistas, sexistas, misóginas, capacitistas. Para quem não sabe, é o preconceito que se dá em relação às pessoas com deficiência. Então, nesse país em que a raça informa a classe, né, e o gênero informa a raça, como diz Angela Davis. E aí eu faço aqui esse exercício de pensar essas realidades no plural, realidades, e não uma suposta realidade universal, porque se a gente não fizer isso, a gente vai tender a pensar em caminhos reducionistas. Eu podia responder dizendo que o caminho para isso é reduzir a sobrecarga seria flexibilizar os papéis de gênero. E essa resposta não estaria errada, né? Flexibilizar o que a gente entende que tem que ser feito pela mulher e o que tem que ser feito pelo homem. Isso não estaria errado, mas seria uma resposta incompleta, porque a gente não estaria explicitando as relações de poder e as hierarquias que permeiam os marcadores sociais de gênero, de raça, de classe e a deficiência, né? E talvez o que a gente possa assinalar aqui como um aspecto comum entre essas mulheres todas seja justamente o resultado dessa tensão de forças, né? O fato de que nós, mulheres, estamos marcadas por um contexto de exploração, umas mais, bem mais, outras menos, mas todas estamos, que mulheres e meninas realizam 3/4 do trabalho não remunerado de cuidado, 2/3 dos trabalhadores de cuidado são mulheres, né? Então, que as mulheres dedicam 3 vezes mais horas de trabalho do que os homens nos cuidados domésticos, né? E em nenhum lugar do mundo essa relação é equilibrada. Então, as mulheres cuidam dos homens, os negros cuidam dos brancos, a periferia cuida do centro, né? E isso explica muito a solidão das mães, das pessoas com deficiência, que são, por maioria, negras e pobres. Então, finalizando assim, né, para esse começo, acho que a desigualdade de renda resulta, sim, nessa injustiça na distribuição do cuidado, mas também a gente não pode ignorar que há uma política de regulação dos sexos, dos papéis sociais que a gente exerce, né, que a gente tem que cumprir. Tem um projeto de disciplinar, de domesticar os nossos corpos, para que eles possam servir ao sistema, né, possam alimentar o sistema. O capitalismo sobrevive com isso. Quem ganha mais, quem ganha menos, com quem não ganha, com essa hierarquia, né? Então, a gente precisa pensar nisso, para pensar nisso. Sim, quais são os corpos? Pode falar, Débora, por favor. É que é por isso que eu acho que a gente precisa simplificar a política. Quando eu digo política, eu não estou falando de política partidária, né? Não é só política, não é só isso, né? E
Por isso que eu acho que a gente precisa simplificar. As pessoas precisam ter um entendimento do que a gente está falando. A gente precisa ter um entendimento sobre a economia do cuidado, entendimento sobre maternidade, para além da relação individual mãe e filho. Né? Quando as mães estão cansadas, não é só sobre o cuidado do filho, é sobre como nós somos desassistidas por um Estado que é misógino, que é extremamente machista, que não é feito politicamente para mulheres. Então, eu concordo absolutamente com tudo que ela disse, e é uma tentativa diária de comunicar isso de uma forma que conecte com as pessoas de forma individual, sabe? Para mim, um caminho é esse, fazer as mulheres entenderem o quanto a maternidade ela é política e o quanto a gente precisa lutar por esses direitos, porque eles não virão, ainda mais porque se a gente estava assistindo uma live da Djamila esses dias, eu não canso de repetir, me perguntam como é que você está? Aí a Djamila respondeu assim, apesar do Brasil, eu estou tentando ficar bem. Então, é exatamente isso. Apesar do Brasil, nós estamos aqui, nós continuamos sendo mulheres, sendo mães. Então, para mim, um caminho possível é transformar, usar a comunicação, sabe? Como para que essas mulheres façam uma compreensão política da maternidade. Perfeito, são respostas muito educativas, agradeço a vocês duas, né, e eu acho que também a gente vive um momento em que esse cuidado, ele está muito privatizado, né, então no entendimento dessa pandemia é que era entendido que, não, se a gente fizer um isolamento vertical, funciona, mas o vertical é cada um cuida dos seus filhos e dos seus idosos, né, a responsabilidade é de cada um de vocês, e não de uma comunidade, né, e não como se esse trabalho não resultasse depois na manutenção da sociedade como ela é, né, gostaria de dizer uma sociedade saudável, mas não sei se posso, né, mas super agradeço, acho que respostas muito educativas, e acho que se aprofundando, então, em pontos que vocês duas trouxeram, acho que a gente pode falar, então, um pouco de raça também, e também um pouco sobre deficiência. Acho que começando sobre raça, tem alguns dados para compartilhar, né, então, a gente fala que 90% a gente sabe que 90% das famílias cadastradas no Bolsa Família são mulheres, mas dessas quase 70% são mulheres negras, né, e 63% das casas comandadas por mulheres negras, com filhos até 14 anos, sobrevivem com cerca de R$420 mensais. Então, a partir assim, desses dados e de tudo isso que a gente conversou, dos pontos extremamente importantes que vocês trouxeram, eu queria saber se a gente consegue pensar, né, num cuidado que seja antirracista e numa educação também que seja antirracista, para que a gente consiga garantir os direitos dessas mulheres negras na sociedade. Então, quem puder colaborar com uma resposta. Eu acho que a gente não consegue pensar num cuidado, numa educação, ou qualquer coisa antirracista, sem o entendimento de como funciona o racismo brasileiro. E isso, para mim, dentro da minha imersão nesse assunto nos últimos 2 anos, faz muito sentido. Para mim, o maior desafio é a negação. Mesmo as pessoas que começam a ter um entendimento um pouco maior sobre isso, começam a buscar mais informação, elas ainda não entendem que a responsabilidade do combate é com elas. O racismo, a prática antirracista para uma pessoa branca, ela sempre cai sobre esse lugar de caridade, de ajuda, sempre cai no lugar do altruísmo. E isso não muda a estrutura, isso não muda como as coisas funcionam. Tanto que as políticas públicas, quando a gente vai buscar informação sobre mulheres negras, a gente cai no assistencialismo. A gente cai de volta nessa necessidade de suprir essa mulher que não tem sequer como alimentar a família. Eu acho que uma educação antirracista ela é urgente para que as pessoas entendam como se fez o racismo brasileiro. O racismo brasileiro não está aí por estar, tipo assim, não apareceu, nada é do nada, né? Mas ele não veio se formando do nada. É uma política estruturada que houve desde sempre da elite brasileira de exterminar o povo preto. Então, teve lá. Começa pelo mito da meritocracia racial, que é esse que diz que nós todos convivemos harmonicamente, nós somos todos amigos, né? No Brasil não tem racismo, nós somos todos misturados, né? Então, a gente não teve leis de segregação racial, então aqui não tem racismo. Essa grande fake news de que a miscigenação é a maior riqueza brasileira. A gente está falando de mulheres, como é que se fez a miscigenação brasileira? Foi a base de estupro, a base de muita violência. Então, assim, o apagamento da nossa história, o Rui Barbosa lá, o tiozão, foi lá e mandou queimar todos os documentos dos nossos ancestrais pretos. Eu não faço a mínima ideia de onde vieram, né, os meus ancestrais, porque esses documentos foram queimados. E aí tem as políticas de embranquecimento, pegaram lá
essa população brasileira está ficando preta demais, então vamos trazer os imigrantes italianos, os europeus, né? Vamos trazer os alemães, vamos misturar aqui, porque é melhor não ser preto demais, nem branco demais, né? É melhor ser misturado do que ser só preto. Tudo isso foi muito bem estruturado, e foi assim que se fez o racismo estrutural. No último ano, a gente falou muito sobre racismo estrutural, mas as pessoas também entenderam que o racismo estrutural é uma forma de cinzentar um comportamento racista. Não é que eu sou racista, é que eu estou só reproduzindo o racismo estrutural. Quando, na verdade, o racismo estrutural é a base da nossa educação. Enquanto as pessoas não tiverem o entendimento de que elas são responsáveis por isso, o racismo, se ele é sobre poder, tem pessoas que se beneficiam e tem pessoas que se prejudicam. Onde estão os prejudicados pelo racismo estrutural brasileiro? Certamente nas mulheres pretas brasileiras, mães solos, periféricas, que precisam de Bolsa Família. Então, qual é o nível de comprometimento das pessoas para mudar esse cenário? E aí, se a gente está falando que, se eu estou falando que a responsabilidade desse combate é com as pessoas brancas, para isso as pessoas brancas precisam admitir os privilégios. Só que privilégio só é uma coisa ruim para quem não tem. Para admitir o privilégio significa abrir mão deles. Agora, quem é que está afim de abrir mão de privilégio para mudar uma estrutura social, para mudar uma estrutura política, onde a gente... Olha o Estado, olha o lugar onde a gente chegou politicamente no Brasil hoje. Olha como está formado o nosso governo. Então, assim, qual é a possibilidade das pessoas abrirem mão do privilégio para mudar o lugar onde estão essas mulheres pretas? Disse tudo isso para dizer que, olha, Ju, é muito difícil ver um caminho, assim, para uma educação antirracista que mude o cenário das mulheres pretas hoje. Eu acredito muito na força da educação. Quando eu digo da educação, na força do entendimento. Porque quando você, uma pessoa branca de classe média, entende o que é, como foi feito o racismo estrutural, você começa a mudar as coisas dentro do seu próprio ambiente. Então, você começa a questionar a escola, você começa a questionar os seus consumos de intelecto, você começa a questionar os seus consumos de prestação de serviço, você não questiona mais por que você, sim, precisava pagar a sua empregada, mesmo ela estando em casa, porque ela não tinha o benefício que você tem do home office. Então, essas ações, elas vêm depois de um entendimento profundo do que é o racismo brasileiro e de que não é sobre caridade, não é sobre altruísmo, não é uma ajuda. Maravilhoso. Eu tenho 50 mensagens no meu WhatsApp dando parabéns para vocês por tudo que vocês estão falando aqui. A gente está acompanhando a emoção do pessoal. Maria, você gostaria de pontuar alguma coisa nessa questão? Acho que meu papel aqui, né, como mulher branca, Primeiro, eu acho que é apoiar, dar sustentação, fazer coro, ficar junto do que a Dé trouxe, né? Esse é meu principal papel. Fico pensando isso, que as mulheres negras sempre trabalharam mais fora de casa do que nós, mulheres brancas, né? O trabalho sempre teve um espaço grande na vida das mulheres negras, porque esse é um padrão herdado lá da escravidão, né? Como escravas, tinham um trabalho, escravizadas, tinham um trabalho compulsório que ofuscava todos os outros aspectos da vida dessas mulheres, né? Então, quer dizer, né? A gente tem uma herança escravagista aí muito cruel, né? Muito. E aí, depois, quando veio aquela ideologia da feminilidade no século XIX, né? Que dizia que o papel das mulheres era o de mães, protetoras, né? Parceiras, donas de casa, amáveis, né? Com seus maridos. Aí, então, as mulheres negras, nesse contexto, eram uma anomalia, né? Porque elas estavam ali sustentando, trabalhando de maneira escravizada, né? Então, como é que ficava o caso delas? Acho que é muito... É isso, né? Esse descompasso aí na luta, porque há realmente um abismo entre a realidade de mulheres brancas e mulheres negras. Então, considerando essa herança vergonhosa que a gente tem do racismo, né, de mais de 300 anos de racismo no Brasil, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? Que essa herança foi produzida por nós, pessoas brancas, então eu tenho muita vergonha disso, me envergonha muito. Essa herança permeia as nossas relações, né? No dia de hoje, ela está refletida no Bolsa Família, no trabalho. Isso. Né?
no quarto de empregada, nas milhares de pessoas brancas que me mandam mensagem dizendo que quer me ajudar na luta antirracista porque tinha uma babá e uma empregada que eram mães pretas, sabe? Eles têm muito afeto por essas pessoas. Então, a hierarquia, lá citada por Lélia Gonzalez, ela continua soberana em 2020, quando uma pessoa entra numa luta antirracista porque ela tinha uma mãe preta. Ela continua hierarquicamente acima dessa pessoa. Por isso essa expressão, por isso esse entendimento de ajuda, sabe? Desculpa, Mari, te interrompi, mas é que você falou, eu não podia deixar de pontuar. Isso permeia até hoje nos quartinhos de empregada, isso permeia até hoje nas negras aceitáveis. Eu sou uma mulher negra da pele clara, eu quero saber onde estão as mulheres negras retintas. Porque em muitos dos espaços a passabilidade permite com que eu esteja lá, porque eu sou uma negra aceitável. Então, todos esses reflexos, eles ainda são parte dessa nossa herança, e o racismo ele é cheio de armadilhas, que todos nós caímos o tempo todo. Ideia, acho que você pode falar até melhor do que eu, mas até mesmo na performance da maternidade, né? A gente sabe que mulheres negras também sofrem mais violência obstétrica, mais descaso nos seus pré-natais, né? Até mais mortes de crianças negras quando são tratadas por médicos brancos. Eu tenho um relato sobre isso, do racismo obstétrico. Por isso que eu acho que o único caminho é a educação, é a gente entender o que é o racismo, porque as pessoas têm um entendimento de que racismo é só a manifestação do ódio, é só quando alguém xinga alguém. Como você seria incapaz de xingar uma pessoa negra, de humilhar, então você não é racista. Quando a gente não enxerga o que tem, a expressão do ódio é só a pontinha do iceberg, né? Abaixo disso, no racismo estrutural, a gente tem racismo institucional, racismo científico, racismo recreativo, racismo obstétrico. As mulheres negras, elas recebem menos anestesia, menos analgesia, porque elas são mais fortes. Na hora do parto, né, na hora de um aborto, eu estava chorando, e aí eu tive um aborto, na hora da curetagem, o enfermeiro olhou para mim e falou assim, chora não, essa gente igual você aí, bota um monte de gente no mundo, você tem muito mais facilidade de engravidar do que as outras. Na hora da amamentação, mulheres pretas amamentam 3, 4 crianças de uma vez só. E todos os outros, e vários outros, assim, e o racismo que eu sofri antes de entrar no centro cirúrgico, a médica me disse que eu tinha que tirar isso da cabeça. Não, para entrar no meu centro cirúrgico, você vai ter que tirar isso da cabeça. E isso é o meu cabelo. Que eu entendo que é um procedimento, porque sempre tem alguém que vem me dizer, mas não pode por causa do bisturi. Sim, mas quando que uma mulher branca com mega hair é interpelada para que ela retire o cabelo da cabeça antes de fazer cirurgia? Então, é essa sutileza, que eu não acho nada sutil, né? Mas essa sofisticação do racismo que toda hora mostra pra gente o que é o negro brasileiro, de como é visto o negro brasileiro como uma coisa inferior. Mas as mães, as mães sofrem há muitos relatos de racismo obstétrico. E é muito louco, porque assim, mesmo que você saiba muito sobre esse assunto, tem uma amiga minha que é ativista, a presença é super forte na internet, ela planejou o parto dela inteiro, pois quando ela chegou lá, ela deu de cara com uma enfermeira que foi racista com ela naquele momento tão importante. Vulnerável, né? Uhum. Sinto muito, assim, de escutar essa história. Obrigada por ter compartilhado com a gente, que é tão sensível, né? Então, a gente agradece, mas acho que essas histórias também fortalecem todas nós, né? É importante escutar. Acho que dessa coragem também é quase como um jogo de dominó. Você derruba o primeiro e as outras pessoas também vão se sentindo à vontade em falar, e aí que a gente vai desenhando qual é esse cenário, como você falou, não é sutil, mas ele é extremamente elegante, entre aspas, né? É difícil da gente conseguir, de fato, não, é isso que você falou, não é gritante, mas né? Quem sente sabe que é brutal. Então, muito obrigada, Dé. Mari, eu vou fazer um eco a algumas informações que você já trouxe, né? Que mais de 70% das famílias que têm um filho com deficiência são monoparentais, né? Em razão do abandono paterno, né? A maioria dessas mulheres, quando assumem o cuidado desses filhos, elas também não têm rede de apoio, e metade dessas mulheres é negra e pobre. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente, por favor, né, quais são as maiores dificuldades dessas mulheres, né, com mães, irmãs, tias, que são cuidadoras de pessoas com deficiência, né? Quais são essas dificuldades que elas estão vivenciando nas mais diversas fases da vida, né, e esferas sociais dentro dessa dinâmica da economia do cuidado.
Sim. Essa é uma pergunta que, de certa forma, me cabe duas vezes, né? Porque eu sou uma mulher com deficiência e cuidadora de uma criança com deficiência, né? A Alice é minha filha de 7 anos, que tem paralisia cerebral. No caso dela, essa condição significa que ela não desenvolve nenhuma atividade com autonomia, ela precisa de apoio para todas as funções, para comer, para higiene, para estudar, né? Ela é cadeirante, ela tem baixa visão, ela tem convulsões, enfim. Tem uma série de condições que eu estou narrando aqui, que são dia, né, mas que dizem uma parte só do que ela é. E de um ano para cá eu me tornei também uma mulher com deficiência, né? Eu perdi a visão completamente de um olho, do olho direito, e tenho 40% da visão do outro olho, que é o olho esquerdo. Então, hoje eu também tenho algumas limitações, algumas coisas que eu preciso de apoio para realizar, uso leitores de tela, lupas, né, etc. São apoios sutis, né? Mas é importante de dizer isso porque eu passo como alguém que não tem deficiência, né? E isso também precisa ser pensado, refletido, questionado. Mas eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, à luz da sua pergunta, né? Minha sugestão é que a gente pense que a maneira como as mães ou cuidadoras das pessoas com deficiência e as próprias pessoas com deficiência são percebidas, vem se modificando ao longo da história, né? Eu acho que é importante dizer que a história das pessoas com deficiência é marcada por cerceamento à participação, por violência, por silenciamento, por morte e também pelo apagamento de nós, cuidadoras, né? Mas olha só que interessante, há notícias de que na pré-história havia pessoas com deficiência. E isso se deve ao fato de que encontraram ossos de pessoas adultas, pessoas com deficiência adultas. Ou seja, se chegaram à idade adulta, é porque foram cuidados, né? Do contrário, não teriam chegado lá. E do mesmo modo, são as mulheres com deficiência e as cuidadoras, as feministas, lá na década de 90, que fizeram uma contribuição bastante grande para as discussões em torno das noções de interdependência e cuidado no campo da deficiência. E eu digo isso para a gente pensar, não esquecer que nenhuma realidade está dada, é posta, né? Toda realidade está aí suscetível à nossa interferência, à nossa ação no mundo. É o que diz Paulo Freire, né? O mundo não é, o mundo está sendo. Então, que a gente possa interferir nele para transformar. E aí eu penso se é importante também acrescentar que essa crença de que as pessoas com deficiência são uma categoria inferior de gente, que é a crença sustentada pelo capacitismo, né, também influencia não só a quantidade, mas também a qualidade do cuidado que essas pessoas vão receber. Novamente, né, na ausência da garantia do cuidado como uma política pública, a corda vai estourar em cima da mãe, que vai carregar nas costas todas as ausências, a ausência de um companheiro ou de uma companheira para dividir o trabalho de cuidado, a ausência de uma rede de apoio, porque o distanciamento social é algo que se impõe na vida das pessoas com deficiência em razão do preconceito, né? Vai carregar nas costas a ausência do Estado, que não tem uma política pública que estruture o trabalho de cuidado, que inclua remuneração, rede de assistência adequada, como um modo de promover justiça social, né? Isso, claro, exceção feita às mulheres ricas que vão poder contratar todos os serviços, terceirizar o cuidado, e, enfim, né? Tirando isso, as mães das pessoas com deficiência estão cuidando sozinhas e estão desamparadas. E aí entra uma camada ainda mais perversa nessa história, que parece um pouco também com o que a Dé falou, né? Aí nos chamam de guerreiras, de exemplo, de abnegadas, de especiais, né? Porque entendem que os nossos filhos, as nossas filhas são um fardo, são um problema da ordem doméstica, né? Então, eu não fui capaz de dar à luz uma criança perfeita, eu que me vi, né? É assim que pensam. Então, fica essa ideia de que as pessoas não são essas pessoas com deficiência não são dignas de serem cuidadas. E só mesmo uma mãe que é permanentemente desumanizada, né, é que pode assumir esse papel. Esse é um discurso criminoso, porque ele retira a responsabilidade da sociedade, do sistema, do Estado, de prover assistência a todas as pessoas, de poder prover cuidado para todas as pessoas, de garantir direito a todos os sujeitos que somos, né? Porque para esse sistema, cuidar de gente é gasto social, e cuidar de gente com deficiência é desperdício.
É assim que esse sistema vem, né? Então, a mãe que, no senso comum, faz o favor de levar adiante um trabalho de cuidado que ninguém quer assumir, né? O cuidar de uma pessoa supostamente defeituosa, é uma mãe que tem sobre os seus ombros a tarefa diária de desviar da morte do seu filho. Né? Não é a morte por consequência da deficiência, não. É a morte como um projeto político de abandono, de injustiça. E é essa mãe também que experimenta um tipo de morte, que é a morte simbólica, né? A morte por se tornar invisível. Ela cuida e ela é punida por cuidar. Então, a ausência de uma política pública de cuidado e de organização da sociedade, a partir desse princípio suposto da independência, né, que é uma falácia, faz com que as mães e as cuidadoras das pessoas com deficiência, nós que temos, que somos mães de crianças com deficiência, ou mesmo as pessoas com deficiência que têm impedimentos corporais mais significativos, que essas pessoas sintam que elas não têm nem o direito, as mães sentem que elas não podem nem morrer, nem adoecer. Porque quem que vai cuidar dessa criança nessas condições? Nossa, isso é uma realidade muito grande, Mari, desculpa, é porque realmente eu ouço muito isso das mães, desculpa te interromper, que essa fala é muito forte, eu não posso morrer, porque senão ninguém vai cuidar dele, ou dela. É isso. Nossa, é uma desumanização, a fala da Maria é muito forte, desculpa também te interromper, estou até emocionada, porque é uma desumanização sensual, a gente tem mulheres com deficiência que são lidas como não aptas a cuidar. Né? Quando eu fui ao médico e ele falou, você está perdendo a visão, é possível que evolua para cegueira, como você vai fazer? Como você vai cuidar da sua filha? Como se uma mulher cega não fosse capaz de cuidar, né? E independente de quais são as condições e das limitações, né? Então, a ideia de que nós não somos boas cuidadoras interfere diretamente no fato de nós não sermos percebidas nem como mulheres, né? Porque se a gente não pode performar cuidado, a gente não é mulher. E aí cabem duas discussões, né? Compreender que mulheres com deficiência podem cuidar, sim, e isso pode se dar de maneiras diversas, né? Inclusive de maneiras que a gente desconhece, que são pouco usuais, e que caso essa possibilidade seja restrita a ela pelos impedimentos mais intensos que ela possa ter, isso não retira dela a sua mulheridade, isso não faz dela menos mulher, né? E por outro lado, também faz necessário a gente pensar que a mulher performar o trabalho de cuidado que é esperado dela socialmente, não pode ser isso que vai fazer com que ela seja reconhecida como mulher, né? Que isso seria um trabalho de todas as pessoas, e nesse sentido a gente tem que retomar a discussão sobre papéis de gênero, sobre o que é interdependência, discutir cuidado, como isso implica a discussão sobre ética do cuidado, né, na perspectiva feminista, sobre economia do cuidado, principalmente sobre justiça social. E aí, assim, um último ponto que eu queria trazer, já finalizando mesmo, é que quando a mulher com deficiência também é mãe, né, quais são os arranjos possíveis dela exercer a sua maternidade, desse direito não ser negado a ela, porque isso também acontece, né, como ela não pode cuidar, caso ela venha a ser a mãe, né, muitas vezes esse direito é negado a ela, o direito de exercer a maternidade. Então, quais são os arranjos que são necessários para que ela tenha esse direito garantido? Acesso à saúde, né, à educação, à assistência. Se ela estiver num relacionamento abusivo, por exemplo, e essa pessoa que abusa for quem também divide um pouco do cuidado com ela, como que ela vai conseguir romper com essa experiência de violência? Se ela não tem uma política de cuidado com quem contar, né? Se o cuidado é um assunto doméstico, com quais redes de apoio ela vai poder contar? E eu fico aqui realmente, assim, levantando mais perguntas do que respostas, porque, como eu disse, essa realidade está aí para a gente intervir nela, e eu acho que as respostas a gente vai construir na medida em que essa indignação, essa revolta, né, esse desconforto que eu e tantas mulheres com deficiência e cuidadoras sentimos, que isso possa ser distribuído, né, e que a gente possa se indignar juntos, para pensar juntos maneiras de enfrentar isso. Então, nesse sentido, eu agradeço muito essa oportunidade aqui hoje com vocês, né, com a Think Yoga, porque é muito raro isso acontecer, e é muito raro isso acontecer. Muito raro a gente discutir maternidade, e é muito raro a gente discutir maternidade na perspectiva interseccional, como a gente está fazendo aqui.
Ah, muito obrigada, gente. Um gato aqui. Um gato. Muito obrigada. Foram, de novo, respostas para além do educativo, né? São extremamente fortes. A gente está vendo alguns comentários aqui, todo mundo bastante tocado, e acho que é assim que tem que ser mesmo, né? A gente precisa escutar isso das pessoas que vivenciam isso. A gente precisa humanizar essas histórias, né? Então, posso sentar aqui, jogar 70 dados, estatísticas, mas o que está acontecendo na realidade? Então, de novo, agradeço vocês por trazerem as suas histórias, né, seus pontos de vista pessoais, porque eu sei também que pode ser dolorido de uma forma ou de outra, da mesma forma quando eu também me coloco para contar as minhas próprias histórias, mas é extremamente poderoso, então a gente só agradece. E entrando também, dando a continuidade a alguns pontos que vocês trouxeram sobre como a gente consegue dividir esse cuidado entre os diversos players, né, entre os diversos jogadores da sociedade, eu queria trazer um deles que quase sempre coloca o corpo fora do jogo, que é o setor privado. Então, por muito, acho que desde sempre é entendido que o que você é na sua casa é uma coisa, eu quero o seu ser profissional e eu não me importo se você vive uma violência doméstica, se seu filho está doente, se XYZ, né? E eu acho que, de novo, com o isolamento e com as pessoas que têm também esse privilégio de poder fazer um home office, não tem mais como esconder, né? Os filhos aparecem em Zoom, não tem como, muito da nossa rede de apoio também se ruiu. Qual é o papel do setor privado, né? Como a gente consegue trazer essa conversa para o entendimento de que isso é extremamente urgente, que eles tenham esse entendimento profundo para além de criar metas, para além de vou contratar mais X tanto de mulheres, né? Se você contrata sem esse entendimento profundo do que a gente está falando aqui, de nada vale, porque você não vai conseguir reter, né, e até mesmo promover essa mulher, né? Então, queria escutar um pouco de vocês, do olhar, e até mesmo do relacionamento que vocês têm com esse setor, né, com o setor privado. Quem quiser começar, por favor. Eu acho muito difícil. Nossa, essa de todas as perguntas é a mais difícil, porque, para mim, ela é a mais difícil, porque acontece muito. Vou dar um outro exemplo, assim, uma escola privada que quer ser uma escola antirracista. Qual a primeira coisa que a escola quer fazer? Quando ela ainda não tem entendimento do que é, ela quer dar bolsa para os alunos pretos. Ela quer, né, botar ali umas 3 ou 4 bolsas para os alunos pretos, ou então a escola quer ser uma escola inclusiva, sem nenhuma noção do que é educação inclusiva, e ela faz o quê? Ela bota uma rampa, porque todas as deficiências do mundo, elas se limitam a subir uma rampa, né? Então, é tudo muito limitado, é tudo muito... É um esvaziamento das coisas que é muito complicado de você lidar. Eu poderia aqui ficar falando muitas coisas sobre isso, mas eu acho que está aí o poder da representatividade de verdade. A gente, esvaziando sempre os conceitos de tudo, a gente dá uma misturada no que é representação e representatividade. Representatividade é sobre mandatado, é sobre ter poder, é sobre você... É sobre você representar algo ou alguém dentro de uma posição, em uma posição de poder. Também não é qualquer pessoa deficiente que, estando numa liderança, vai ser representante das políticas que precisam ser feitas para que você tenha um ambiente inclusivo. Não é toda pessoa preta, tá aí o homem lá, né, em Zumbi do Palmares, para mostrar para a gente que não é toda pessoa preta que nos representa, né, porque ela não representa os nossos interesses em comum. Eu acho que mulheres conscientes do que é uma maternidade política, do que é ser uma mulher enquanto papel, não papel individual da sua mulheridade, eu acho que essas mulheres em posição de poder, elas mudam a estrutura. Também não acho que vai ser agora, não acho que é amanhã, mas acho que isso é uma possibilidade numa ponta do corporativo, é ter essas mulheres preparadas e educadas do que é o feminismo, do que é o mulherismo africano, do que é o feminismo branco, enfim, do que são todos esses feminismos plurais, essas mulheres educadas e com habilidades para isso, essas mulheres conseguem mudar um pouco essa estrutura. De um outro lado, é o que a gente pode fazer enquanto a gente está educando as nossas crianças. A gente estava aqui conversando... Eu e a Mari, a gente estava falando um pouquinho antes de você entrar, a gente falou sobre Carola da turma do Giló, que é uma amiga que nós temos em comum, e que me ensinou
que se uma escola não for inclusiva para todo mundo, ela não é inclusiva para ninguém. Então, se a gente está falando aqui sobre instituição privada, escola privada é uma instituição, ela também faz parte do que é o racismo institucional, do que é o capacitismo. Se essa escola ela não for uma escola inclusiva para a filha da Mari, que tem deficiência, ela também não será para o meu filho, que é um menino negro. Ela também não será para uma criança que é gorda, ela também não será. Então, a gente tem um entendimento de educação e comportamento inclusivo muito equivocado. E eu acho que o setor privado tinha que tomar essa responsabilidade para si do que de fato é inclusão. E eu acredito que um passo importante para isso é a representatividade de verdade. Muito obrigada, Dé. Mari, seu ponto, por favor. Pois é, você sabe que eu também fiquei pensando nessa pergunta enquanto você falava e acho que é realmente difícil. E talvez seja porque eu sou bastante descrente do sistema que a gente vive e as empresas suportam esse sistema, né? Então, eu fico pensando como é que a gente conseguiria fazer isso com a parceria das empresas, uma vez que há um conflito de interesses, né? A gente tem uma estrutura de cuidado, parece que é bom para as empresas, porque afinal as mulheres vão ficar mais disponíveis, mas isso é até um ponto, né? Enfim, chega um momento em que isso resvala. Então, eu fico pensando que talvez uma maneira da gente pensar nesse apoio sistemático e conjunto para quem cuida, né, que foi como você falou, não sei se isso passa pelas empresas ou se isso passa por nós, mulheres, nos organizarmos mesmo, né, questionando essas relações de poder e resgatando o sentido do que é comum, né? A Silvia Federici fala muito isso também, né? Do que é comum, ela fala até dos comuns, né? Do plural, no plural, porque isso inclui essa ética feminista da gente pensar como é que a gente partilha as nossas necessidades e o que cada um pode oferecer e como é que a gente consegue com isso sustentar essa noção que é uma realidade de que nós somos todos interdependentes, que a gente, portanto, tem que se responsabilizar pelo cuidado uns dos outros, de um modo justo, de modo equânime, né? Então, eu fico pensando isso, acho que passa pela consciência, pela assunção da consciência de nós, mulheres, sobretudo, e dos homens como parceiros na nossa luta, né? E para que a gente possa pensar soluções que nos coloquem, inclusive, numa posição menos assimétrica para dialogar com as empresas, né? Uma posição um pouco melhor do que hoje a gente tem, que é uma posição de muito controle por parte das empresas, de muita subserviência de nossa parte, porque é assim que o sistema funciona. Tem uma outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto a fala da Mari, que eu acho que é importante, que pode ser feita dentro do setor privado, são as mulheres que já estão na liderança, mesmo que uma liderança intermediária, porque a gente não tem mulheres, né, a gente não tem um número pareado com o homem de mulheres na liderança de verdade, né, nas tomadas de decisões. Tem uma liderança intermediária, tem muitas mulheres no nível de gerência, de coordenação. Eu acho que o entendimento dessas mulheres, de qual é a posição dela dentro dessas instituições privadas, é uma coisa que também a gente pode fazer, inclusive, como ONG feministas, como movimentos feministas, né? Preparar essas mulheres. Porque o caminho para as nossas meninas chegar até este lugar ainda vai demorar, mas essas mulheres, elas já estão lá. E assim como todos nós reproduzimos o racismo, muitas mulheres reproduzem o machismo, porque ele é um aprendizado comum a todos nós. Acho que abrir o diálogo com essas mulheres que já estão nessa posição de poder e dizer, olha, vem cá, minha filha, tu tá precisando ajudar a gente, porque o rolê tá bem difícil aqui, eu acho que é um caminho possível. Então, assim, cutucar essas mandas é uma coisa que eu faço muito, de cutucar e falar, vem cá, vamos falar sobre isso? E eu acho que isso é uma possibilidade dentro do setor privado também. Perfeito, o que a gente sente, né, que, bom, como em muitas áreas da sociedade, não existe nenhuma compreensão sobre esse cuidado a qual está nas costas das mulheres, né, dentro das empresas. Então, quando a gente fala sobre diferença salarial ou menor contratação de mulheres,
menor promoção. A raiz disso é o cuidado, né? Porque essa mulher, ela está com muito mais horas de um trabalho não contabilizado, né? E acho que na pandemia, as pessoas já estão chamando essa recessão de She-Session, né? Que é como se fosse a recessão delas, porque são essas mulheres que estão sendo expulsas, né, do mercado, que já era difícil delas conseguirem ascenderem, estão sendo expulsas, porque os turnos já estão se somando, né? Então, é isso, é um alarme que precisa ser soado e explicado ou compreendido por essas pessoas numa maior profundidade. A gente, com alguns conteúdos que a gente fez, e eu sei que vocês também recebem depoimentos de mulheres, né, de quão difícil vem sendo manter os seus empregos, né, porque um extremo cansaço, uma extrema exaustão, e até mesmo situações de demissão e de humilhação, né, de chefes que não compreendem que os filhos existem e ali estão, né, dividindo a casa com elas, que nem é mais um home office, né, já é, você está trabalhando, não é que você trabalha de casa, é sua casa, é seu trabalho, uma coisa interna, né, então... Juliana, fiquei pensando, enquanto você falava, né, do exemplo da própria maternidade, quando a mulher está trabalhando, né, quando tem um vínculo empregatício, uma carteira assinada, que já é alguma coisa, né, já não está no trabalho informal, sem direitos e tudo, mas enfim, essa mulher geralmente é punida, pelo menos nas empresas por onde eu passei, o índice de demissão quando retorna da licença maternidade é muito alto, e além disso, aquela coisa da distribuição dos lucros que algumas empresas praticam, né, a mulher não é avaliada pelo que ela desempenhou enquanto ela estava trabalhando, ela recebe a base, então, ou seja, você ficou fora, você vai receber o mínimo, né? Que é muito injusto também. Então, realmente é um buraco fundo esse com as empresas, né? Assim, e aí tem que passar pela discussão da licença maternidade, né? 4 meses para a mulher e 5 dias para o homem, né? 5 dias é um feriado que você tira, assim, é muito louco isso. Então, como é que você vai também levar isso adiante? E aí, ao mesmo tempo, às vezes a gente vê essas notícias, né? Fulano se separou e a mulher tirou tudo dele no divórcio. Ora, se ele construiu um bom patrimônio, ela tem direito a boa parte ali, né? Porque ele não construiu isso lavando a roupa dele, a cueca dele, né? Botando o café da manhã dele, enfim, fazendo o supermercado, né? Alguém segurou as pontas para ele estar lá brilhando, né? A pica das galáxias lá na empresa. Então, é justo que é muito machista também, né? Essa percepção de que a mulher tira tudo num processo de divórcio. Justamente vem desse cuidado, não tem valor, né? Me lembrou de uma grande amiga e parceira de Think Olga, Bia Cioli, ela me mandou a foto da capa de um livro, né, que era Quem Fez o Jantar de Adam Smith, né? E é isso, são perguntas que a gente nem se faz e nem se dá conta de qual que é o processo para que esses homens consigam ter grandes avanços em suas carreiras, né, grandes descobertas para a sociedade. Eu tenho uma última pergunta, acho que é a mais também bem complicada, mas eu acho que estamos aqui para o desafio, né? Quem falou que ia ser fácil? Ninguém falou que ia ser fácil, exato. A gente, bom, de novo ecoando o que a gente já conversou aqui, né, que esse trabalho do cuidado, ele precisa ser uma responsabilidade de todos, né, não é só uma questão de gênero, não é só uma questão, né, do relacionamento afetivo, mas de toda uma sociedade, né, do setor público, do privado, das escolas, do vizinho, todo mundo ter esse entendimento desse cuidado com as crianças, né, para que a gente possa garantir essa geração saudável que ascenda a sociedade e que continue, né, que monte, né, monte contextos mais saudáveis, né, que tem essa continuidade. Como que a gente pode como a gente consegue fazer com que as pessoas tenham essa compreensão dessa responsabilidade, né, para que a gente saia daquele ditado, né, que quem pariu Mateus que o embale, né, infelizmente isso não é uma verdade, né, e assim não deveria ser, porque todo mundo, toda a sociedade, ela se aproveita desse cuidado que é feito muitas vezes por essa mulher, né, então queria também escutar vocês. Valeu, gente, um beijo, foi ótimo. Vai, Mari, me ajuda a responder. Como, Mari? Pelo amor de Deus, você que é a musa das palavras, Mari, socorro. Pois é.
Puxa, eu acho que é importante, estou pensando aqui, né? Acho que é importante a gente ressaltar que a dignidade pessoal, a dignidade de cada um de nós está intimamente relacionada com o cuidado que a gente recebe, né? A nossa autonomia também está intimamente relacionada com o cuidado que a gente recebe. Então, o cuidado não é um assunto doméstico, não é da esfera particular, ele é um assunto da sociedade, né? E aí eu fico sempre tentando fazer essa relação com a deficiência, até porque esse também é o convite aqui hoje, mas porque eu acho que tem valor a gente pensar nisso, né? Não é tão comum também a gente fazer essa relação, que a gente precisa considerar que a maior dependência de cuidado que ocorre com algumas pessoas com deficiência não se dá em razão das limitações funcionais dessas pessoas, né, que impossibilitariam, por exemplo, que elas cuidassem de si mesmas. Isso acontece porque as vidas dessas pessoas são formatadas por uma variedade de forças econômicas, políticas, sociais que produzem essa dependência, que alimentam essa dependência, né? Então, se a gente compreender essa dependência do cuidado como a maioria de nós vê a dependência, por exemplo, dos agricultores. A gente precisa dos agricultores para comer, né? Só que na maior parte do tempo a gente nem encontra com eles, né? A gente paga os terceiros intermediários e tem o acesso à comida. No caso de quem presta o cuidado, ao contrário, a gente tem que coexistir com aquelas pessoas que a gente cuida. E, no caso das pessoas com deficiência, às vezes essa coexistência acaba resultando num controle direto sobre minúcias da vida das pessoas, né? De que elas se encarregam. Então, a pessoa que precisa de cuidados, ela compartilha com a gente detalhes muito íntimos da sua vida, que não são compartilhados normalmente, exceto com aquelas pessoas que a gente tem realmente muita intimidade. Então, isso é uma imposição, né? É uma intrusão que pode ser opressora quando a pessoa com deficiência suplica por ter acesso a esse direito. Quando esse direito de ser cuidado é negado a ela, e ela entra numa súplica por poder ser cuidada com dignidade. Aí ela começa a experimentar uma condição indigna. E a situação pode se tornar ainda pior num mundo em que a independência que a gente falava, que é uma falácia, porque não existe ninguém independente nesse mundo, a menos que a gente morasse sozinho, uma pessoa morasse sozinha em algum lugar, não existe vida independente, né? Isso é uma falácia do capitalismo. Então, mas enfim, é uma falácia que é a norma de funcionamento nossa aqui, né? Então, a gente lê a dependência como incapacidade ou como subalternidade. A gente acha isso das crianças, dos velhos, das pessoas com deficiência, né? E isso faz também com que o trabalho e o valor do cuidado sejam invisíveis, porque é feio depender de cuidado. A gente cria uma opressão, então, também sobre quem cuida, né? Essa dominância da ideologia da independência não permite com que a gente perceba a potência que tem na conexão da experiência da dependência ou da interdependência. É uma potência essa relação, e a gente precisa reconhecer isso. Então, só com cuidado, e é o cuidado da mais alta qualidade, que as pessoas podem ser incluídas, amadas e autorizadas a viver uma vida alegre, uma vida boa, uma vida digna. Isso vale para todas as pessoas, mas eu me autorizo aqui a colocar uma ênfase nas pessoas com deficiência, né, porque, enfim. Mas para isso vai ser preciso a gente superar, eu acho, três afirmativas, pelo menos. A de que o cuidado tem que ser assumido exclusivamente pela mulher, sem escolha, então isso vira um trabalho que é um subjugo, né? A de que o cuidado reafirma a dependência, e essa dependência é uma condição ruim que a gente quer refutar, e a de que as cuidadoras são instrumentos provedores da vida de outras pessoas, né? Como isso nos objetificasse também. Não seria melhor a gente reconhecer a nossa dependência como uma característica da vida humana e desenvolver relações que são genuinamente de cuidado e de respeito com todas as pessoas? Se a gente compreendesse a nossa existência numa cadeia de interdependência e compreendesse que o bem-estar de um, a qualidade de vida de um,
está diretamente relacionada ao bem-estar e à qualidade de vida do outro e de todos, né? Não é preferível a gente compreender que as relações de cuidado são relações genuínas e que deveriam envolver justa compensação, remuneração, reconhecimento? Então, acho que precisa a gente resgatar a consciência de que todos nós dependemos de cuidado em diferentes intensidades e nos diversos estágios da vida. E isso nos aproxima das pessoas com deficiência, porque a gente acha que só eles que dependem, ou só as crianças, ou só os velhos, né? Por quê? Porque o cuidado nesse meião da vida está todo terceirizado e a gente não se dá conta disso. Terceirizado nesse sentido da maneira como o sistema está organizado, né? Então, se a gente entender que todo mundo depende de cuidado, a gente entende que pessoas com deficiência não são exceção, as crianças não são exceção, não é uma fase que vai passar, né? E as pessoas com deficiência, então, vivenciam o que certamente é, ou vai ser, ou já foi, algum momento nas nossas vidas, né? E se a gente considerar essa perspectiva, é preciso considerar que as sociedades têm que ser construídas para acomodar a nossa dependência, que é inevitável, com dignidade, com vida plena, tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado. Então, a minha argumentação, eu reafirmo, é no sentido de uma ética pública do cuidado, com base na ideia de que nós todos estamos interligados, integrados, em relações de interdependência, e que isso que a obrigação, a responsabilidade da sociedade é capacitar e apoiar essas relações de trabalho interdependentes, porque esse é o nosso propósito como organização social, ou um dos propósitos principais. Construir consciência sobre isso, sobre a nossa condição de dependência, né, em torno partindo da deficiência, mas expandindo para todos nós, nos coloca lado a lado com as dependências de todo tipo que a gente pode experimentar ao longo da vida. Então, é um modo da gente reintegrar a deficiência à norma do humano, né? E, ao mesmo tempo, a gente pensar que é típico do ser humano ser vulnerável, experimentar dependência, e, ao mesmo tempo, se responsabilizar por cuidar dos indivíduos que precisam de cuidado. Então, quando a gente reconhecer que a dependência é um aspecto do que significa ser quem a gente é, gente, humano, né? Nós, como sociedade, vamos poder começar a abraçar o trabalho do cuidado como estruturante da justiça e do bem viver. Né? Mas sabe que eu também acho que a gente precisa tirar esse lugar do cuidado do lugar do afeto. Sim. Né? É muito essa coisa de... Isso me vem muito quando a gente... É sobre afeto, mas não é só sobre isso. O cuidado é sobre assistir enquanto aqui... Né? Como todos nós precisamos ser cuidados e como inclusive, não estamos sendo cuidados pelo Estado. Mas, enfim, essa pergunta me levou muito para um lugar de uma pergunta que é quem cuida de quem cuida? E aí, essa responsabilidade, para mim, ela é social. E eu vejo isso em dois olares, eu vejo isso em dois jeitos. Assim. Primeiro, eu não consigo pensar nessa relação de quem cuida quando lembro do menino Miguel, que a mãe estava cuidando da casa. Eu levo falando essa conversa sobre mulheres pretas que estão numa base da pirâmide social. A gente tem uma pirâmide, na ponta dessa pirâmide está esse homem branco, hétero, né, cristão, enfim, cis, e na base dessa pirâmide está essa mulher preta, que é quem cuida para sustentar toda essa estrutura. Então, para que esse homem possa ser o CEO de uma companhia, essa mulher preta está cozinhando, lavando, passando e cuidando dos filhos dele. Quem cuida de quem cuida? E quem cuida do filho de quem cuida? Ninguém cuida. E foi por isso que Miguel morreu. Miguel, ele morreu assassinado há racismo em todas as esferas quando a gente começa a pensar sobre o menino Miguel, que morreu vítima disso. As crianças pretas, elas são vítimas desse sistema onde quem cuida não é cuidado, quem cuida é completamente desassistido. Por um outro lado, também, como sociedade, eu me descobri uma mulher preta tardiamente, assim, com 30 anos eu comecei a buscar essas referências, comecei a pensar sobre isso. E aí, quanto mais me aprofundo na minha ancestralidade,
mais a coletividade faz sentido para mim, porque ninguém nasceu sozinho. É uma grande mentira quando você fala, você nasceu sozinho, você vai viver sozinho, você nasceu da barriga de alguém, depois você veio ao mundo pelas mãos de alguém, depois você foi alimentado, você foi gestado, você foi gerido, ninguém nasce sozinho, né? E aí tem um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. É justamente sobre a responsabilidade social que a gente tem sobre as crianças. Não é só sobre o meu filho, é sobre as nossas crianças. Toda vez que uma menina, toda vez que questionam o direito de uma menina de não conseguir continuar com uma gravidez, fruto de um estupro, a gente falhou como sociedade com aquela criança. Toda vez que um menino preto morre porque a patroa estava fazendo a unha e depois ela ganha meia hora para poder se justificar na televisão, a gente perdeu como sociedade. Então, acho que enquanto a gente não tiver um entendimento de aldeia disso, enquanto a gente não ressignificar o que é coletividade, enquanto a gente não entender que as crianças com deficiência, elas são responsabilidade minha, enquanto vocês não entenderem que as crianças pretas são responsabilidade de vocês, quando a gente não tiver esse entendimento de coletividade, que vai ao inverso do que a gente está aprendendo socialmente dentro dessa estrutura capitalista, que diz que é sobre competição, cada um por si, exatamente, a Márcia está falando sobre a filosofia Ubuntu, é exatamente isso, tipo, eu sou porque nós somos, não existe um indivíduo único. Isso vem muito dessa ancestralidade africana que não é contada. Porque a história sempre vai ter um ponto de vista de quem contou. A história que nos contam sobre a África não é sobre a potência dessas riquezas de coletividade. Então, acho que a gente tem que aprender de novo como é que se faz isso, como é que se faz uma aldeia, porque socialmente nós somos uma aldeia. Perfeito. E acho que muito do que vocês falaram hoje, né, se a gente conseguisse resumir, o cuidado na nossa sociedade ele está muito verticalizado, né? Uma base cuidando até essa ponta, e a gente precisa achar uma forma de deixá-lo horizontal, né? Para que todos tenham acesso, inclusive quem cuida, né? A pergunta quem cuida de quem cuida não tem resposta, não temos, não tem esse cuidado mesmo. Queria agradecer imensamente por essa conversa, esse papo que foi tão potente, foi tão emocionante. Dé, Mari, vocês estão no meu coração, vocês são grandes mestras para mim, acho que para toda a Think Olga. Muito obrigada. Queria ouvir a mensagem de despedida de vocês, por favor. Mari, você primeiro. Pode ir. Posso ir? Cara, eu queria de novo agradecer o espaço. Eu acho que a gente precisa desromantizar o cuidado, tirar só isso do afeto, entender o cuidado como político, como de todos, como responsabilidade de todos. E a gente precisa fazer a intersecção dessas falas, a gente precisa entender de quem que a gente está falando. As mulheres, o card que chamava para essa live era esse, né? As mães estão exaustas, mas de que mães nós estamos falando? Também acho que toda dor é legítima. E se você não é uma mãe preta, se você não é uma mãe de uma criança com deficiência, se você não é uma mãe deficiente, você também tem as suas dores. E esse entendimento de que toda dor é legítima e que a gente precisa fazer algo com o que a gente tem no agora é o que muda as coisas. É a diferença entre culpa e responsabilidade. Eu fico muito brava quando eu vejo essas coisas da culpa materna, que está sempre ligada neste lugar que, para mim, beira o perfeccionismo. Eu sou uma mãe possível, eu sou uma mãe que adora trabalhar, que também adora ser mãe, eu sou uma mãe preta, mas eu não sou só isso. Então, eu acho que a gente precisa ressignificar o entendimento que a gente tem como mãe, e é isso, estamos aí para a gente conversar sobre isso, um convite para as pessoas conhecerem o Criando Crianças Pretas, que não é para criança, é sobre educação antirracista, é sobre o que a gente pode fazer agora para entregar um futuro melhor para os nossos filhos, para as nossas crianças, para todas as nossas crianças, porque é isso, eu sou uma esperançosa compulsiva, tá tudo muito ruim, eu ia dizer um palavrão, mas eu vou me conter, porque eu estou no Think Olga, né, então eu vou ficar quietinha. Tá tudo muito difícil, mas eu acredito que dá para melhorar, porque junto a gente é mais forte de verdade. As mulheres, então, eu aprendi isso na pandemia, se me perguntarem o que você aprendeu na pandemia, a força da coletividade feminina. Que quando as mulheres decidem se ajudar, que quando as mulheres decidem se unir, irmão, olha, não tem quem segura a gente tem uma força que é do útero, né? Que é um bagulho que é maior do que a gente pode imaginar. Só que o modelo que a gente aprendeu de convivência, ele é masculino. Ele é todo... Então, assim, a gente ainda tem
a gente tem uma dificuldade, às vezes, de se entender entre a gente, e quando a gente entender que junto a gente é imbatível, amor, vai sobrar homem nenhum na Terra. Muito obrigada, Dé. Mari, por favor. Eu quero muito agradecer. Fiquei pensando nessa síntese excelente que você fez, Ju, né, dessa coisa vertical do cuidado, e eu acho que é uma figura boa também para a gente perceber o que não tem a resposta hoje, no modo como a gente vive, no nosso sistema de quem cuida, sobre quem cuida de quem cuida, porque chega na base, não vai ter mais ninguém. Então, quando chegar lá na mulher negra, que está na base, ninguém cuida dela, né? Porque não tem quem vem depois. Se olhar, botar lá no topo, o homem branco está cheio de gente que cuida dele, né? Então, a gente precisa dobrar, fazer uma fissura aí, eu diria, né, para fazer jus à deficiência, alejar essa estrutura e fazer ela se andar, fazer ela ser circular, né? Porque aí todos nos cuidamos mutuamente, né? Num sistema horizontal, num sistema de equidade, de justiça, sem hierarquias, num outro sistema, e a gente é capaz de fazer isso se a gente abraçar essa ética feminista que a gente está levando adiante. Então, agradeço muito, muito pela oportunidade de estar aqui hoje, pela conversa com a Dé, que é tão inspiradora, pelas interpretações aí dos dois colegas, é Bruno, né? Kelly, obrigada também, obrigada pelo convite para você, para Maíra, para todos mesmo. Muito, muito feliz, muito honrada, eu sou uma grande fã do trabalho do Think Olga e não é de hoje. Então, agradeço. Obrigadíssimo pelas palavras, pelo amor, pelo carinho, pelo afeto. Acho que, como a gente conversou antes, isso é nosso combustível, porque, como vocês também disseram, está muito difícil, né? Também vou aproveitar o momento para fazer alguns agradecimentos, né? Então, o Bruno e a Kelly, que participaram também dessa live, permitindo que ela fosse também mais acessível. A equipe da Fluxa, que está nos ajudando com essa parte de audiovisual, são umas queridas, também grandes parceiras. A toda a equipe Think Olga, porque se estou aqui trazendo perguntas geniais, com insights geniais, é porque a gente tem uma dezena de mulheres que não estão aparecendo aqui, mas que fazem trabalhos incríveis e muito emocionantes, então muito obrigada também a essas mulheres. E acho que especial, um grande abraço para as mães, né, principalmente as que nos escreveram recentemente com nossa publicação de conteúdos sobre esse tema em especial, né? Um abraço imenso. Eu sei que muitas vezes a gente fala que a gente não está sozinha, mas muitas vezes a sensação é que a gente está sozinha, né? Eu espero que essa live venha para acalentar, né? Porque a gente está tentando nos tirar desse isolamento, né, de alguma forma. A gente conversou um pouco antes, né, não dá, a gente não consegue fazer tudo, mas a gente está fazendo o nosso possível também, né, humanamente possível. Então, que vocês possam também encontrar esse espaço seguro em Think Olga, com a Dé, no Criando Crianças Pretas, com a Mari Rosa, nesses conteúdos que são tão primorosos, e mais do que isso, são muito cheios de amor e cuidado, né? Então, um grande abraço para vocês. Obrigada para quem participou, os comentários aqui são todos tão bonitos, tão lindos, né, e acho que vocês duas são muito merecedoras mesmo desse acolhimento, né, desse afeto. Então, muito obrigada, gente, até a próxima, espero que a gente retorne em breve para mais conversas. Um beijo.